vamos falar do Santos primeiro. Pela ordem, porque o Santos começou jogando mais cedo, tomou uma cacetada contra o Ituano, né? O jogo não deixou de ser divertido, gostoso de ser visto, mas já quiseram jogar o professor Sampaoli pela janela, tá vendo? Olha o que acontece com ele. Acontece o seguinte, que jogando, na minha opinião, né? Jogando do jeito que o Santos joga, vai ganhar muito mais do que vai perder. Então já é alguma coisa. E além disso, vai fazer bem para os olhos. E ontem, contra o Altos do Piauí, eu sei que é um time não é fraco, que é fraco, não é poderoso, ganhou de 7-1. Mas todos aqui dizem, e eu também digo, quando você enfrenta um time fraco, o que você tem que fazer? Gols. E foi o que o Santos do Sampaoli fez, 7-1. Flávio Prado, começo com você, falando do Santos, que está chamando a atenção, e tomara tenhamos sempre com o Santos em campo muitos gols. Flávio Prado. Sim, boa tarde. Realmente é uma delícia, faz diferença. Por exemplo, Santos e Altos do Piauí, o interesse desse jogo abaixo de 0. Aí tem o Sampaoli com o sistema de jogo dele. Todo mundo que eu conheço que gosta de futebol queria ver o jogo, queria dar uma olhadinha, eu inclusive. Então é legal, o Santos joga no final de semana contra o Mirassol, uma baba de jogo, em tese. Quando saiu a tabela do campeonato, você fala, bom, isso aqui eu vou, né, vou fazer qualquer coisa. Vou no cinema, vou passear, vou dormir, não vai ver esse jogo. Duvido que quem gosta de futebol não vai dar uma espiadinha no jogo que o Zé Manuel vai transmitir. Por quê? Porque tem atração, tem jogo bonito, porque tem coisa diferente rolando. Não tem mesmice. E não adianta o Mirassol ficar recuadinho, tentando segurar, que vai se ferrar. E se ele for pro ataque também, mas aí sai jogo mais aberto. Quer dizer, fica um negócio bonito, um negócio legal, bom de se ver. É aquela coisa que eu falo sempre, preservar o espetáculo. O resultadismo destrói o futebol. O nosso futebol tá nessa pindaíba que tá quinta linha porque virou resultadismo puro. Então você tem muito saudosismo, eu não sou saudosista, não gosto de passado, acho que passado não serve pra nada. Mas a gente viu alguns jogos lá atrás, ruim, tecnicamente ruim, não era que fala, se vende uma história, não era tudo técnica, era nada, conversa mole. Tinha jogo bem varziano, jogador bem ruim também, e tinha os gênios, como tem hoje também. E campo ruim e tal, mas era jogo aberto, sabe? Você via 4-3, 3-2, com muito mais periodicidade do que você vê hoje. Então era diferente, era prazeroso. Você esperava um jogo, né? Você vê um Palmeiras e Corinthians, por exemplo, você via jogos bem legais, né? Aqui a gente já sabia que ia ser 1-0 para qualquer um dos dois. Quando ele fizesse um gol ia ficar fechado, como ficou. Deu para cantar a bola antes. Feio. E propostas como a do Sampaoli, elas fazem você querer ver o jogo. Porque pode acontecer qualquer coisa. Desde 5-1 pro Ituano, que é um troço exótico, como 7-1, como um show de bola em cima do São Paulo. Pode acontecer qualquer coisa. Vai pegar o Corinthians, mesmo que o Corinthians queira ficar defensivo, ele vai ter que sair pro jogo. Como é que vai ser o São Paulo com o Filipão? Olha que legal. Né? Não é aquela coisa de Filipão e Carlinhos, você sabe que eles vão ficar os dois amarrados um com medo do outro. O São Paulo vai pra cima. Isso é bem legal. Tomara que isso vire uma filosofia. Por isso que eu torço muito pro Santos dar certo, porque aí você cria modelo. Como aqui é tudo resultadismo, se o São Paulo não ganhar, ganhou o quê? Que é sempre essa mesma bobagem, né? Ganhou o quê? Tá, ganhou visualização, ganhou visibilidade, ganhou respeito, ganhou prazer de ver futebol. Que é uma coisa que a gente não tem. Se ele sair, Santos e Mirassol vira um jogo insignificante. Com ele, e essa filosofia do Santos, vira um jogo que todo mundo vai querer ver. Ou alguém está interessado em ver reserva do São Paulo contra a Ponte Preta, que está desaparecendo do mapa. Não, que interesse tem esse jogo? É o jogo do meu time. E daí? Nem sendo do meu time eu quero ver. Não serve para nada, é um jogo inútil. O São Paulo reserva e a Ponte Preta em processo de dissolução. Né? Que interesse tem isso aí? Então, realmente é um tempero, como você gosta de falar, é o tempero do futebol, o time do Santos e do São Paulo. Na minha opinião, só uma ressalva. Esse jogo contra Ponte Preta e São Paulo é extremamente importante. Muito importante. Não falei de importância, eu falei de nível de jogo. Tá bom. Nível de jogo é deprimente. Sem o jogo jogado, tô falando, São Paulo e Ponte Preta, sábado em Campinas, será um jogo de nível deprimente. Agora, importante a qualidade do jogo que você está se referindo. Sim, sem dúvida. Pode deprimente. Pode até ser um jogo bom. Mas, não tem como surpreender. Tudo bem. Mas a importância... São Paulo, então... Claro. E São Paulo, então, você coloca uma importância aí que eu vou dizer uma coisa pra você. O Corinthians e Palmeiras foi um jogo importante, mas foi um jogo feio.
É uma coisa, outra coisa. Tô falando de espetáculo. Tô falando não foi chamado, mas acho um erro. Prazer de jogar. Acho um erro o São Paulo se preocupar com o jogo da Ponte Preta. Não, ele tem que se preocupar com o Tadieres. Manda lá um time alternativo e foca no Tadieres. Toma uma cacetada na Ponte pra você ver como é que vai chegar pra enfrentar o Tadieres. São Paulo tem que tomar decisão ou hoje ou... Seria o mundo ideal não se preocupar com a Ponte Preta, que é o Campeonato Paulista. Mas eu assino embaixo com relação ao que o Vanderlei disse. É um jogo decisivo pro São Paulo, decisivo pra ver a sequência do São Paulo. Se tomar uma pancada, é inferno. Não, mas já está o inferno. Não, mas piora a situação. Inferno é inferno, já tá. Esse jogo, o diabo vai ficar mais feio. Você já ouviu aquele negócio que as pessoas gostam mais da tragédia, da desgraça do que da alegria? É real. Então tem muita gente que vai ver pra ver o que acontece com o São Paulo. Então é um jogo realmente decisivo. Mas quando você tem um jogo que a atração é ver a desgraça, tá feio. Claro. Eu prefiro ver a alegria do Santos. É começo de temporada. O que tem de diferente e que é a atração realmente é esse Santos do Jorge Sampaoli. O time é o mesmo do ano passado. Aliás, perdeu o Bruno Henrique, perdeu o Gabriel Barbosa, enfim, perdeu jogadores importantes. O Carlos Sanches continua bem, né? Individualmente falando, um jogador que esse ano queria ir embora, mas com o Sampaoli resolveu jogar, é o Gonzalez, que tá jogando muita bola. O jogo do Bragantino em que o Santos goleou, os destaques foram estrangeiros. Inclusive o Aguilar, que já tá recebendo umas cornetadas aí, mas acho bom zagueiro e com o tempo vai se firmar, vai acabar se tornando um zagueiro importante na história do Santos Futebol Clube. Mas com destaque até para esses jogadores. Mas aí o pessoal finalmente viu o Pituca jogar, que ele tem bola. O Santos não conseguiu ainda renovar o contrato dele, mas a longo prazo é preciso ver que o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil, há uma sequência dura de jogos. Acho que o Santos poderia focar em buscar o título da Copa do Brasil, que é um título importante, por exemplo, né? Para isso precisa de reforços. Acho que enquanto reforço o Cueva é interessante, eu só fico com o pé atrás em questão de valores, não sei se vale todo esse investimento. Estão lembrando do Cueva do primeiro ano do São Paulo, né? Que no segundo... Eu lembro dos outros anos e acho irresponsável. Acho que o Santos arrumou uma sarna para se coçar. O segundo ano nada e lá no exterior ele não fez nada também. Foi lá e não jogou nada. Tomara que com o Sampaoli ele jogue, né? Ele possa jogar. Mas o Santos precisa de mais reforços, precisa pensar no futuro. Mas por enquanto ele tá fazendo a parte dele. Você acha que é fácil ir lá em Sorocaba e meter 4 no São Bento? E lá em Bragança meter 4 no Bragantino? Apesar da fragilidade do Altos, ele foi lá, fez 7-0 com muita tranquilidade. E parece, por enquanto, que essa história do Ituano foi um ponto fora da curva, né? Foi um acidente de trabalho e que o Santos verdadeiro é dos outros jogos, né? Das grandes vitórias que ele conquistou, incluindo o clássico contra o São Paulo. De qualquer maneira, ainda assim, todo mundo acha, só pra gente fechar o Santos, que é um futebol bonito desses últimos tempos, das últimas semanas, pelo menos neste ano, quando se fala em futebol bonito, tá todo mundo elogiando o futebol do Santos. Ninguém tá dizendo que vai ganhar sempre, não é isso. As pessoas exageram, porque você fala assim, vai ganhar o quê? Ninguém tá falando que vai ganhar. Nós estamos falando que você vai jogar com o Santos e torce para que ocorram muitos gols. Quem é que não gosta de gols? Eu acho que todo mundo que gosta de futebol gosta de gols, mas não, especialmente os narradores, né? Não, sábado eu tô na maior expectativa de ver, termina o jogo, sei lá, 4-0. Parece que dançou com a irmã, com toda a É mesmo. É mesmo. Que o Mirassol arruma um jeito de fazer gol também, porque o Santos vai fazer, né? 0-0 vai ser difícil ficar no 0-0. Ou o Santos mete uns 4, 5 ou toma. A história dele é um 6-2, como diria Mauro Betting, né? É o único, né? É a única vitória contra o grande. Né? Mas tem. E foi 6-2. Não, eu narrei esse jogo. Pois é. Né? O Mauro Betting fala muito desse jogo. Ele lembra com muito carinho desse jogo. Mas você pega a escalação do time verde nesse jogo aí, você vai chorar. E do time amarelo? Você vai chorar. O time amarelo era um time espetacular. Era. Nesse jogo foi. Nesse jogo foi. O que eu gostei do jogo de ontem e gosto da ideia de jogo do Jorge Sampaoli é que ele não permite que o time dele largue o jogo. Ontem o Santos ele tomou um gol no início e depois ele fez 5-1 no primeiro tempo. Quando fez 3-1, abriu 2 de diferença, era óbvio que o jogo estava resolvido. E muitos times têm a postura de largar. Fez 3-1 já no primeiro tempo, teria um segundo tempo, vai quase uma hora de jogo chatíssimo. O Santos não, o Santos continuou jogando. Aí fez 4, 5, 6, 7.
O Fluminense fez isso na terça também contra o River, também porque o seu técnico incentiva isso. Então eu não tô nem dizendo que essa é a melhor maneira ou a pior maneira de jogar, mas do que eu gosto mais do Jorge Sampaoli e do Fernando Diniz é que eles sempre querem que o time dele jogue. E o Sampaoli ontem não permitiu que o Santos tirasse o pé. O Santos podia ter feito até 10 no Altos, fez 7 e teve chance de fazer muito mais.